E aí galera, beleza? Sou eu, Sakura Prongs, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer o chapéu do Kung Lao de Mortal Kombat. É isso aí. Bom, eu tava devendo a vocês já faz algum tempo cosplays focados principalmente para os personagens masculinos. Eu faço muito cosplay focado em personagens femininos porque é com que eu mais me represento e acaba sendo um costume ruim meu de fazer isso. Eu foco em cosplays mais femininos porque é o que eu acho mais interessante pra mim e acabo negligenciando os personagens masculinos. Por isso, esse ano eu resolvi tentar me redimir. E uma das coisas que eu comecei a fazer, eu fiz a bandana do Naruto, que é uma coisa meio unissex, né? Vários personagens diferentes usam. Mas agora, principalmente com o chapéu do Kung Lao, eu acho que vai ser o primeiro passo pra gente tentar redimir essa relação que a gente tem. Então eu espero que vocês gostem. Se você quiser me acompanhar nas minhas outras redes sociais, eu uso bastante o Instagram. Ia ser muito legal ter você por lá. Se você quiser dar uma olhada, todas as redes sociais eu uso Sakura Prongs. É facinho de achar. Eu vou colocar essa peça no nível intermediário. Eu até poderia puxar um pouco mais e colocar ela no avançado, mas na verdade não tem nenhuma técnica muito diferente a ser feita. Na verdade, essa é uma peça onde você acaba aplicando técnicas do intermediário ou do iniciante de uma forma um pouco mais construtiva e um pouco mais cansativa, porque ela é uma peça que demora um pouquinho mais para ser feita. Se você não for adquirir os moldes, que em breve vão estar no site, ou com o pessoal do Clube Cosplay, você vai ter alguma dificuldade sozinho em modelar principalmente a parte da cabeça. Esse domo aqui da parte de cima da cabeça é um pouquinho complicado de fazer, um pouquinho truncadinho de fazer. Bom, para fazer essa peça, a primeira coisa que eu tive que desenvolver foi o molde. Para que eu pudesse utilizar o meu VA da melhor forma possível, sem gastar muito material, eu dividi os moldes que eu fiz em 4 partes iguais. Assim, eu teria que repetir 4 vezes o pedaço do molde que eu tinha, e eu poderia recortar as minhas peças de VA em qualquer formato diferente dentro do meu VA. Assim, eu economizava bastante material. Se você quiser lidar com menos emendas na montagem dessa peça, você pode fazer em 2 partes ou até numa parte única, se você tiver um pedaço de VA bem grande para poder recortar o seu molde. Depois que eu tava com todas as minhas peças recortadas, eu peguei a lixadeira e fui devagarinho, tendo certeza que todas as peças estavam o mais simétricas possível. Eu coloquei elas na minha mesa, onde eu uso as marcações da minha mesa de corte para ter certeza se elas estavam certas. E aí com a retífica eu fui devagarinho lixando as bordas, tanto as partes de dentro quanto as laterais onde as peças se encaixam, para ter certeza que o meu molde estava o mais redondinho possível, o mais bem acabado possível e simétrico. Como eu fiz 4 partes, a junção podia ficar um pouco esquisita e era nisso que eu tava me preocupando, para ter certeza que ele ia ficar simétrico e bonitinho. Se você não tiver uma micro retífica, você pode utilizar o estilete bem afiado para já fazer um corte bonito do jeito que você precisa que ele fique na peça final. Eu fiz esse processo nas 2 partes do chapéu, tanto na aba de cima quanto na aba de baixo. A aba de baixo é o que vai segurar o peso do chapéu, então você precisa que essa parte esteja bem certinho, o mais retinha possível para se trabalhar. Então eu ajustei ela também com bastante cuidado. Agora eu vou juntar todas as peças e para isso eu vou utilizar cola quente mesmo. Se você quiser ter certeza que a sua peça vai ficar mais resistente, você pode até utilizar cola de contato. Mas como a gente vai fazer esse processo, depois vai passar primer por cima, eu não vejo necessidade de ter que usar uma cola muito mais forte do que a cola quente. Se você colocar ela bem e utilizar uma base reta para colar e segurar até a cola estar completamente fria, ela é uma ótima cola para fazer esse processo de trabalho. Eu gosto de utilizar a mesa de corte também para fazer colagens com cola quente, porque a cola quente não gruda na minha mesa de corte, então eu posso apoiar bem a cola e não me preocupar com ela vazando, porque eu sei que depois eu vou conseguir tirar dessa base. Eu vou repetir esse mesmo processo na lâmina que vai ficar em cima, quer dizer, na aba que vai ficar em cima. Para a aba que vai ficar em cima, a junção é bem menorzinha, por isso é importante que você tenha deixado suas peças bem simétricazinhas, bem acertadas, antes de começar a colar, porque isso pode fazer com que sua peça fique um pouquinho torta, um pouquinho esquisita, caso você não tenha certeza do formato dela. Essa peça é um pouco mais frágil, porque ela tem menos local onde as peças vão ficar unidas, porém, você vai colocar ela em cima da outra aba, no qual não tem muito problema. Eu tô utilizando essa imagem para fazer essa peça. Não é uma arte oficial do Mortal Kombat, mas eu gostei bastante desse concept art com essas 2 camadas de lâminas com tamanhos diferentes, né?
E se você gosta de cosplay e tá interessado em estudar mais sobre cosplay, dá uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tem o link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay. Lá a gente ensina várias coisas legais, desde prop até dicas sobre outras coisas nesse núcleo de cosplay que são bem interessantes. Eu acho que você vai gostar, dá uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado, o link para o Clube Cosplay. Agora, eu vou fazer a parte de cima do chapéu. Essa peça eu tive algum problema para modelar, mas depois que a modelagem estava pronta, foi bem fácil de fazer. Essa peça eu recomendo que você cole com cola de contato. Primeiro porque eu estou utilizando EVA de 2 ou 3 milímetros para fazer essa parte, diferente das abas que eu fiz com EVA de 5 ou 6 milímetros. Para isso, eu preciso que a cola seja o mais resistente possível, para evitar que a peça fique com muitas bordas grossas ou não fique com uma colagem por igual. Eu acabei fazendo essa peça com várias emendas. Isso pode ser um probleminha mais pra frente, mas é a Débora do futuro que vai ter que lidar com isso. Para facilitar o processo de cobrir essas várias emendas, eu tô pegando a microretífica numa velocidade bem baixa, numa potência baixa, e eu vou lixar todas as emendas para remover material. Uma das coisas que pode acontecer com emendas é ter muita emenda, né? Então você ter vãos na sua emenda, ou você sobrar partes do material entre as emendas e a emenda ficar bicuda. Então esses dois beicinhos, vamos dizer assim, né? O beicinho de mais e o beicinho de menos, são os problemas que fazem as emendas ficarem feias. Nesse caso, eu tava mais preocupada com o beicinho de mais, porque o beicinho de menos eu posso adicionar material depois na fase do primer. Então para isso, eu lixei todas as emendas para ter certeza que elas estavam por iguais. E depois que eu lixei todas elas, eu passei o soprador térmico em cima, para ter certeza que meu EVA não ia ficar com uma textura diferente. É muito importante usar calor na hora de fazer coisas com EVA. Eu esquentei esse EVA antes de recortar os moldes, estou esquentando de novo agora que eu lixei, para ter certeza que a textura tá lisa. Agora eu vou preparar a montagem dessas duas abas. O que mais me preocupa nessas duas abas é a resistência dela contra a gravidade. Eu não quero que a minha aba fique molenga, eu quero que ela fique bem durinha. O EVA, mesmo mais grosso, não tem rigidez. E para adicionar essa rigidez nessa peça, eu vou precisar colocar alguma espécie de estrutura. Eu poderia arriscar e fazer sem nenhum tipo de estrutura, mas quando eu juntei as duas peças com fita, a parte do topo da cabeça com a aba do chapéu, eu achei que ela tava meio molinha. Então para resolver isso, eu vou fazer vários canais na borda das duas abas e vou adicionar um palito de churrasco dentro. Como eu uso bastante de palito de churrasco aqui com vocês, as pessoas têm algumas dúvidas. Eu gosto do palito de churrasco que é de bambu, ele é o mais resistente. Aqueles palitos de churrasco que são daquela madeirinha bem levinha, ela não tem muita resistência. Então sempre que você for utilizar esse material, eu recomendo que você compre os de bambu. Ele não é caro e você compre em mercado. Eu vou marcar qual é o comprimento que eu preciso que ele seja e com a lâmina do estilete bem afiada, deitada, eu vou fazer um vinco na minha peça. Eu vou tirar um V de material. Eu não posso que esse V passe o material. Eu tenho que cortar menos do que a grossura do meu EVA. O que pode ser meio difícil de fazer, e se você nunca fez isso, eu recomendo um treino antes no pedaço de EVA que você possa jogar fora depois. Mas depois que você pegou a mão, é fácil. Corta de um lado para dentro com a lâmina invertida, né, de lado. Depois você inverte a lâmina, deita ela pro outro lado e recorta o outro lado. Assim você vai ter criado um V na peça. Aí você vai em uma das pontas e puxa, e aquele tira de EVA vai sair, e você vai ter tirado o volume. Eu tô fazendo isso porque eu quero adicionar meu palito de churrasco sem que ele crie volume na minha peça. Eu quero que ele fique escondido entre as duas abas. Ele vai ficar no meio delas, dentro do sanduichinho. Por isso eu preciso fazer isso desse lado dessa lâmina, e eu tô chamando de lâmina, mas é a aba. E do outro lado da outra aba, pra fazer o sanduichinho ficar completo. Uma coisa que eu vou fazer em adicional é tirar um pouco do volume dos meus palitos. Eu não queria tirar muito volume do meu EVA, então para compensar, eu vou tirar volume dos dois lados dos palitos de bambu para ter certeza que eles estão um pouquinho mais chatinhos em dois lados, então ele vai ficar mais fininho, né? Só de dois lados. Eu não preciso afinar ele todo, eu só preciso diminuir a grossura dele. Então, com cola quente mesmo, eu colo ele nos vãos de um dos lados das minhas abas. Eu não preciso colar dos dois de uma única vez. E aí, depois que eu colei de um lado da aba, a gente vai centralizar e colocar o outro lado da aba em cima. E se você tá gostando aqui do conteúdo, já assistiu 2 ou 3 vídeos seguidos e ainda não se inscreveu, pô, se inscreve aí, é de grátis. Aproveita também e ativa o sininho, você ajuda bastante a gente. Mas antes de juntar as duas partes, eu vou aproveitar esse momento para riscar a borda de onde vai ser a lâmina da aba de baixo. Por quê?
porque a aba de baixo ela vai ficar com a aba de cima colada nela. Então, para eu conseguir fazer esse risco e esse recorte, a lixagem dessa aba do jeito que eu quero, eu acho mais fácil fazer enquanto elas ainda estão separadas. Eu preparei a primeira aba, que é a aba de cima, onde tem os palitos de churrasco colado, e eu vou riscar essa daqui e lixar essa daqui antes de colar uma na outra. Para lixar ambas elas, as abas, eu vou utilizar a micro retífica e eu vou começar numa rotação bem baixa. Antes de qualquer coisa, eu tô fazendo um ajuste na parte de dentro, porque eu fiz um teste no meu domo, né, do chapéu, e ela tinha ficado um pouquinho mais apertada do que eu gostaria que ela tivesse no final. Então, eu aproveitei esse momento para acertar o redondo da parte de dentro. E depois eu fui atacar a lâmina de cada uma dessas abas. No concept art que eu escolhi representar, é como se as duas abas do chapéu fossem lâminas. O que pra mim faz muito mais sentido quando ele jogaria o chapéu, né? Então eu utilizei essa ideia e transformei, né? Então eu peguei essa concept art e tô transformando ele em realidade. Para isso eu preciso lixar. Quando você for lixar um ângulo desse com a retífica, você primeiro faz o risco de onde você quer que seja o limite dela, que nem eu tinha feito anteriormente. E aí você começa a desbastar devagarinho daquele limite de onde você desenhou a lâmina pro final. O final ele tem que estar bem fininho, né? Só que você pode comer metade da grossura do EVA de cada lado. Então se você tiver dúvida, você pode pegar e ainda riscar no EVA, olhando pela grossura dele de frente, onde é o meio, para ter certeza que você não comeu demais do seu material. Repeti isso nas duas abas. Demorou um pouquinho, mas saiu. E depois a gente esquenta de novo, porque se a gente lixou o EVA, a gente tem que esquentar ele. Agora é o momento de começar a colocar tudo junto, umas peças nas outras. O topo do chapéu tá lixado, a minha base tá com estrutura e as minhas lâminas estão lixadas. Então eu vou sincronizar as duas abas, ter certeza que elas estão iguais, que os veios, né, os fundos de EVA que eu fiz na lâmina de cima batem aonde tá a lâmina de baixo com os palitos e eu vou colar. Para o processo de colar é basicamente o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Eu vou encher esses veios com cola quente e vou deitar ele em cima da minha peça. Como o VA é razoavelmente molengo, eu vou fazer um por vez e eu consigo levantar a aba, né, dessa peça, né, dessa lâmina, para eu conseguir adicionar cola quente nas outras partes. Então é fácil, eu vou adicionando uma por vez, colocando bastante cola quente e pressionando até ela estar completamente fria. Esse processo é muito importante para ter certeza que a sua cola quente está bem fixa na sua peça, principalmente uma peça que nem esse que tem alguma espécie de tensão, né? Depois que eu colei e ela tá esfriando, eu coloquei um peso para ajudar o meu processo de trabalho ser um pouco mais rápido e aí eu acelerei para fazer as outras partes. Depois disso, eu comecei a levantar levemente as bordas e colocar um pouco de cola quente dentro. Eu não tô colocando muita cola quente na parte maior dessa lâmina de cima, né? Porque eu ainda quero poder passar a primer e pintar os cantinhos. Mas essas uniões que ficam mais pra parte de dentro do formato da lâmina, essa curva que ela tem, esse lugar eu vou adicionar bastante cola quente. E eu vou com uma caneta, um lápis, tirando o excesso da cola. Agora eu vou adicionar o meu chapéu. Eu fiz várias marcações na lateral do topo do meu chapéu de quanto é que eu queria que ele ficasse fundo dentro dessa estrutura. Eu tenho que lembrar que parte dessa domo que eu fiz vai estar nessa grossura de EVA que eu tô colocando embaixo. Como são dois EVAs de 6mm, é 1 centímetro alguma coisa ali que eu vou perder nessa parte. Então para isso eu fiz a marcação. Também para ter certeza que ele não ia ficar torto, não ia acabar afundando um lado mais do que o outro e o domo ia ficar desregulado. Depois disso eu comecei a passar cola quente devagarinho na volta dela e fazendo o mesmo processo. Eu com a mão por dentro do domo aperto bem para ter certeza que ele tá fixo e faço essa pressão até ele esfriar. E repito o processo na borda toda. Esse EVA do domo, que é de 2, 3 milímetros, ele é razoavelmente macio, fácil de se apertar ele. Então eu não tenho muita dificuldade em acrescentar a minha cola quente na borda para ter certeza que ele vai ficar bem fixo. E aí agora que eu adicionei cola quente em tudo, eu vou pegar uma tesourinha pequenininha e tirar o excesso que sobrou na bordinha. Eu fiz ele sobrando um excesso porque eu tenho certeza que ele tá nivelado.
Agora que essa peça tá toda unida, a gente vai começar a passar o primer. Meu primer de escolha foi a batida de pedra, eu já falei sobre ela antes aqui em outros vídeos, ainda não tem um vídeo específico sobre ela. Mas no Instagram eu fiz um destaque bem interessante sobre EVA, onde eu expliquei um pouco sobre batida de pedra esses dias. Então se você tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada. Você pode escolher o primer que você quiser para trabalhar nessa parte, mas é importante que você passe um primer, e se o seu primer não tiver uma cor base, eu recomendo uma cor base. Como eu escolhi a batida de pedra, eu tenho a opção de lixar ela. A parte legal da batida de pedra é que você pode ir lixando elas aos poucos para ter certeza que sua peça fique bem lisinha e todas as emendas acabem morrendo. Eu escolhi especificamente a batida de pedra para essa peça porque o concept art dela exige que ela seja bem lisa. E ela não tem desenho, ela não tem nada, não tem nenhuma gravura. Ela é uma peça lisa, um chapéu liso, como se fosse uma lâmina, bem acabamento bem bonitinho. Então para isso eu fiz esse processo de passar a batida de pedra e lixar minha peça algumas vezes. Eu passei uma primeira camada no chapéu todo e lixei, e vou repetir esse processo. Eu acho que eu repeti esse processo no total 4 vezes. Eu fiz ele desse tanto de vezes porque tinha algumas irregularidades na peça que eu queria ter certeza que teriam sido compensadas com a batida de pedra. Eu passo primeiro no chapéu e primeiro eu passo de lado no pincel, passando de lado nas emendas. Depois disso, eu passo o pincel suavemente da base para o topo do chapéu, para ter certeza que eu me livrei de bastante dessas marcas do pincel. E nas lâminas, né, na aba do chapéu, eu faço o mesmo processo. Eu passo o pincel sempre indo de um lado para o outro, tentando deixar as marcas de pincel mais limpas possíveis. Por mais que eu possa lixar esse material, se eu agilizar esse processo, eu tenho um resultado mais rápido depois. E agora a gente vai começar a atacar as partezinhas mais complicadas, que foi aonde as emendas não ficaram boas e tá faltando material. Como eu disse, eu prefiro que falte material do que sobre material. Então, para isso, eu vou utilizar a própria batida de pedra para encher, e como essa peça é uma peça reta, eu tô utilizando uma lâmina de estilete e tô raspando ela de lado, como se fosse uma espátula, para ter certeza que esse material que eu tô colocando tá ficando nivelado. Depois que eu fiz isso, eu vou esperar a camada que eu passei de batida de pedra secar completamente. E aí eu vou catar uma lixinha e vou lixar ela ao contrário da minha emenda. Tá vendo que minha emenda tá de comprido e eu tô lixando de lado. Pra ajudar essa etapa, eu tô passando água. Um pouquinho de água vai reativar um pouquinho só a batida de pedra, que não tá completamente seca ainda. E a minha lixa vai fazer o material se mexer de um lado pro outro. Isso faz com que qualquer buraquinho seja preenchido com a batida de pedra que tá saindo na lixagem, e o excesso de material também acabe sendo espalhado para outros lugares que precisam muito mais dele. Eu repeti esse processo em várias partes diferentes do chapéu, e em algumas partes onde o acabamento já estava bem mais delicado, eu repeti ele utilizando lixa d'água, que é uma lixa de madeira com uma gramatura bem baixinha, e como ela é uma lixa d'água, ela necessita de água para fazer um trabalho melhor. Para isso, eu espirro água e lixo, e o acabamento fica super liso. Qualquer defeitinho que esteja que eu não tenha gostado, eu pego um pouquinho de batida de pedra e repito o processo de passar ela e encher os buracos que eu não tenha gostado. A batida de pedra fica acinzentada quando você lixa, e nisso você consegue ver onde tá todas as imperfeições da sua peça, porque elas não vão ficar acinzentadas. Se elas estiverem profundas, elas vão acabar continuando escuras, que é a cor original da batida de pedra que não foi lixada. Eu repeti esse processo várias e várias vezes até completamente satisfeita. Nesse ponto, eu tô utilizando tinta preta diluída com um pouco de batida de pedra para começar os acabamentos mais finos dessa peça. Eu queria fazer questão de que ela tivesse extremamente lisa, o mais lisa que eu pudesse conseguir. Para isso, eu vou passar essa mão base de cor com um pouquinho de batida de pedra, e depois que ela estiver bem passada e seca, eu vou fazer uma última lixagem bem suave, só para ter certeza que eu tô matando as marcas do meu pincel. Eu não quero retirar muito produto, eu só quero alisar esse primer uma última vez antes de entrar com a pintura. Depois que eu tava completamente satisfeita, eu passei preto em tudo. Essa cor base não é a cor final, é só para dar uma homogeneizada na peça. Antes da gente entrar na pintura, eu vou utilizar minha micro retífica com uma lixinha de corte e vou adicionar várias marcas de batalhas nessa peça. Se você tá aqui há bastante tempo, você sabe que eu gosto de adicionar marcas de batalha e coisas que ajudem a contar uma história. E é isso que eu vou fazer nessa peça. Eu vou adicionar essas ranhuras que vão da ponta dessa lâmina maior para dentro da minha peça. Como se quando ele tivesse jogado, ele tivesse arranhado em alguma coisa tivesse arranhado o chapéu. Para mim isso faz total sentido e eu acho que dá um ar muito mais interessante para uma peça. Se você não for utilizá-la para cosplay, isso é ótimo para quando a peça for usada para decoração. Se você for usar para cosplay e achar que vai ficar muito fora do visual que você quer do seu personagem, eu super compreendo. Mas eu particularmente gosto
Depois que eu adicionei todas as marcas de batalha, eu dou uma esquentadinha bem de leve, só pra ter certeza que elas vão ficar bem bonitas, bem lisinhas. E aí eu pego a cor base, não necessariamente o primer, e eu vou passar aonde eu recortei. Só pra ter certeza que elas também vão estar pretas e combinando com o resto da peça. Eu vou tirar o excesso com um paninho mesmo. É só pra entrar material aonde eu fiz o rasgo na minha peça. E aí pra completar, eu dou aquela lixadinha em algum lugar que eu não esteja satisfeita, só porque eu sou chata mesmo. Esse é o momento também pra fazer vários reparozinhos aqui e ali, em partes que eu não tenha ficado satisfeita com essa peça. De última hora é sempre interessante dar aquela última olhada antes de entrar na fase da pintura pra ter certeza que você tá satisfeito com o produto que você vai começar a pintar, porque depois disso você não tem muito mais escolha. E aí eu decidi pintar a minha peça com o meu aerógrafo. Eu não uso muito o aerógrafo aqui no canal. Eu acho que o último vídeo que eu utilizei o aerógrafo foi lá na Arma da Jinx, há alguns anos atrás. E isso é porque eu não tenho tanto costume de usar o aerógrafo e eu sempre me babaco um pouco em como fazer as tintas funcionarem do melhor jeito e tudo mais. E algum tempo atrás, eu tive problema com algumas peças do meu aerógrafo. E eu fiquei algum tempo sem conseguir utilizar ele porque eu precisava comprar peças novas e tava sem dinheiro pra isso. Então o pessoal que acompanha a gente na live ajudou, a gente fez uma vaquinha e a gente comprou os equipamentos que estavam faltando, as peças que estavam faltando pro aerógrafo. Então muito obrigada a todo mundo que ajudou. A gente finalmente vai começar a usar aerógrafo de novo. Para utilizar meu aerógrafo, eu diluí tinta. Eu tô utilizando a tinta PVA porque é o que eu tenho, mas eu fortemente recomendo tinta acrílica quando você for utilizar o aerógrafo. E para fazer a diluição de 50-50, eu tô utilizando Vidrex. Eu não sou nem um pouco especialista no uso de aerógrafo. Sempre que eu tenho problemas, eu converso com alguns amigos meus que sabem muito mais que eu sobre aerógrafo. E o Vidrex é recomendado em vários grupos diferentes e a tinta acrílica é melhor porque ela tem menos partícula, ou seja, ela não entope o seu aerógrafo. E aí quando eu tava feliz com a tinta, com a diluição que eu consegui, que tem que ficar mais ou menos na textura do leite, eu comecei a aplicar várias camadas. Como a diluição da tinta provavelmente não é a tinta apropriada e tal, eu tive que fazer algumas camadas para conseguir a opacidade que eu queria. E eu sei que pode parecer meio louco eu tá pintando de preto uma peça que já tá preta, mas tem que levar em consideração que isso é só o primer, não é uma cor base. E eu pintando com o aerógrafo, eu consigo utilizar todo o potencial de todo esse trabalho que eu fiz de lixar a peça várias vezes para ter certeza que ela ficasse lisa, porque aí eu vou ter nenhuma marca de pincel na minha pintura. Se você quiser fazer com pincel ou você não tiver aerógrafo, eu recomendo que você dilua um pouquinho a sua tinta. Assim você pode fazer camadas mais suaves, com menos marca de pincel, porque quando a tinta tá mais grossa, ela faz uma marca muito maior de arrastado. Então você dilui um pouco a sua tinta, você vai ter que passar mais demãos, mas você consegue um acabamento bem legal. Ou você vai lixando a cada demão que você vai passando para você matar a marca de pincel, mais ou menos igual que a gente fez anteriormente na cor base. Foi um processo um pouquinho complicado para eu me acertar com o aerógrafo, fazia muito tempo que eu não utilizava ele, mas depois que eu peguei o ritmo foi uma beleza. E aí eu aproveitei as seções que eu tinha feito do meu molde, né, essas 4 partes, para utilizar de guia de quando eu precisava fazer cada uma dessas partes. Foi bem legal, foi bem divertido. Eu quero usar mais o aerógrafo. E agora a gente vai começar a pintar a borda dessa aba, que é a lâmina. Para isso eu tô utilizando uma tinta PVA metálica que eu tenho e eu tô utilizando bem pouquinho dela. Na borda, que é o limite onde tem a lâmina e entra no chapéu, vamos dizer assim, eu tô utilizando ela levemente diluída para ficar mais fácil de eu arrastar ela na borda e fazer um acabamento bem delicado e bem preciso nessa borda. Esses 2 pedaços de EVA colorido estão em cima do chapéu para ajudar a câmera a dar foco. E eu esqueci de tirar, mas tudo bem, a gente entende e passa por isso. Eu passei umas 2 demãos em toda a borda para ter certeza que ela tava bem opaca, né? Se você for pintar algum metálico e tiver curiosidade, tiver dúvida, meu metálico não fica bonito e tal, eu recomendo que você passe preto antes de pintar o metálico. Por isso, pra mim não tinha diferença nenhuma eu deixar de pintar essa borda antes de passar o metálico, porque o metálico fica muito melhor numa cor base preta. Então eu pintei tudo de preto e depois adicionei esse metálico. Se você quiser, você ainda pode adicionar uma máscara, que nada mais é do que uma fita na volta, né, demarcando onde não é pra pintar, e pintar com tinta spray. Também dá certo. Só tem que tomar muito cuidado da sua máscara tá muito boa, porque ela pode acabar vazando para dentro da sua peça. Você tem que pressionar ali a sua máscara para ela ficar bem legal. Pintar a borda da aba de baixo pode ser um pouquinho truncado de fazer. Então em alguns pontos eu utilizei um papel para ter certeza que eu não ia borrar ela enquanto eu estivesse fazendo. Foi um pouco mais fácil e eu fui um pouco mais forte na mão, pude com um pouco mais de confiança, para ter certeza que eu não ia acabar transmitindo essa tinta prata pro meu preto que eu fiz com tanto esmero para ficar tão bonito nessa peça.
Depois eu reforcei os arranhados que eu tinha feito com tinta preta. Em alguns lugares a tinta preta acabou entrando nos rasgados e eu queria que eles ficassem bem lisos, né, bem limpos. Então eu voltei com a tinta preta, preenchi eles com um pincel bem fininho e depois eu acertei a borda da prata também com um pincel bem fininho, bem delicado, para ter certeza que eles vão ficar bem visíveis. E eu queria que você deixasse aí no comentário que outra peça de cosplay voltada para personagens masculinos você gostaria que eu fizesse. Como eu falei, eu andei negligenciando isso nos últimos anos aqui no canal, na verdade todos os anos do canal, então eu quero corrigir isso. Então deixa aqui embaixo sugestões de personagens masculinos que você gostaria de ver peças aqui sendo feitas. E aí, um dos últimos detalhes dessa peça é a faixa vermelha que tem em volta do chapéu. Para isso eu vou utilizar esse tecido que eu tenho quase certeza que é um veludo, mas eu sempre troco o nome desse tecido. Ele é um restinho de material que eu tenho aqui, mas eu não preciso de muito tecido para fazer o que eu quero. Então eu dobrei o meu tecido para ter certeza que ele ia estar todo por igual, fiz o risquinho de onde eu queria que ele tivesse, pinei para ter certeza que meu tecido não ia sair no lugar e recortei o tamanho do tecido que eu queria. Nidali foi minha ajudante oficial nesse momento. E aí depois que eu recortei a minha tirinha, eu comecei a costurar ela. A princípio eu tava costurando ela com o avesso para fora, porque a minha intenção era dobrar o material. Mas como eu tô costurando na mão com um ponto bem solto, eu reparei que eu não ia conseguir fazer a dobra do jeito que eu queria que ela ficasse. Por isso eu acabei removendo essa costura e aí eu virei ela do lado certo para fora e costurei de novo tudo. Eu tô costurando à mão porque eu sei que muitos de vocês não tem máquina de costura e eu normalmente faço esses vídeos utilizando a máquina de costura, o que torna difícil para muitos de vocês. Então eu tô mostrando como fazer na mão. Dá mais trabalho, mas devagarinho você consegue o resultado fácil. Depois que eu tava com a borda toda costurada, ou seja, meu tecido tava todo inteiro, eu vou marcar qual é a circunferência que eu preciso que ele seja, e eu tô utilizando esses clipezinhos, eu acho eles bem mais fáceis de trabalhar. Aí eu vou ajustar ele para que minha costura fique no meio de cada uma, mas eu não quero que a minha costura fique num lado nem no outro, eu quero que ela fique no meio, na parte de dentro. E aí eu vou costurar um zigue-zague, um vai e vem nessa borda toda, para que ela fique exatamente do tamanho que eu preciso. Assim eu não vou precisar colar ela na peça, eu quero só conseguir encaixar ela na minha peça e ela vai ficar certinha. Depois que eu costurei todo esse vai e vem, eu recortei o excesso e vesti na peça. Com um pouquinho de jeito, fica bom. E agora a gente vai entrar no último toque que eu fiz nessa peça que eu fiquei bem satisfeita. Vocês sabem que eu gosto de adicionar história nas minhas peças, então além dos rasgos na lateral das lâminas, eu peguei um pincel zoado mesmo, tanto faz. Peguei tinta vermelha, diluí um pouquinho, enchi o meu pincel com bastante tinta vermelha e tasquei tinta vermelha na borda da minha lâmina. Eu fiz isso tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da lâmina, e eu fiz isso principalmente nas lâminas onde eu tinha feito os rasgados. Ou seja, eu acrescentei aquele de história extra em cima dessa peça, o que eu fico extremamente satisfeita com o resultado. É isso, foi assim que ficou a nossa peça. E se você gosta do canal e tá interessado em apoiar a gente a continuar fazendo o projeto existir, você pode se tornar um polvinho. Olha aqui embaixo no botão Seja Membro e se inscreva no Clube de Canal aqui do YouTube. Os membros do Clube de Canais aqui do YouTube a gente chama de polvinhos e eles ajudam a gente a continuar criando conteúdo, a gente continuar mantendo o projeto Sakura Pranks vivo. Então se você se interessa em ajudar a gente, dá uma olhada aqui embaixo no botão Seja Membro. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos, vocês são muito especiais pra gente, vocês fazem o nosso conteúdo continuar existindo e certamente a gente é muito grato a todos vocês. De verdade, muito obrigada! Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu fiquei bem satisfeita em fazer essa peça. Como eu comentei, ela não é necessariamente uma peça difícil de ser feita, mas pequenas complicações técnicas podem existir se você é uma pessoa que está no iniciante. Se você quiser fazer umas versões mais clássicas do chapéu do Kung Lao, provavelmente sem essas abas extras, seja um pouquinho mais fácil, mas nem tanto assim, porque meio que a gente já fez uma aba aqui, né? Seria basicamente você ampliar a largura dessa aba aqui. E se você quiser adicionar qualquer detalhe em cima da peça, eu recomendo que você faça uma máscara depois de ter feito o domo, principalmente na área do domo, faz uma máscara quando tá na parte do EVA ainda, com fita
fita crepe e aí você desenha por cima onde você quer que fiquem os detalhes. É um jeito bem mais prático de você entender onde vão ficar os detalhes, principalmente numa peça curva que nem essa. Você desenhar enquanto a modelagem tá pronta, você tem mais noção de como é que vai ser a dimensão e a divisão dessas peças, a distribuição delas. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima!